Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, tenho recebido muitas indagações dos nossos espectadores do porquê o Promoqual Vida ainda não ter postado nenhum vídeo com a abordagem ao tema sustentabilidade. A cobrança é feita principalmente por ex-alunos da disciplina Gestão Ambiental, ministrada por mim na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois é, acho que eles têm razão. Quando criamos o Promoqual Vida, uma das áreas de conhecimento definidas foi a área 41, exatamente a gestão da sustentabilidade. Não, nós não esquecemos dessa área, nem poderíamos, por causa do envolvimento que temos com o assunto. Entretanto, há muitos temas que, em função das solicitações, estamos dando prioridade. Agradecemos muito a esses espectadores e a todos que nos mandam suas expectativas e necessidades, sendo estes seguidores do Promoqual Vida ou não. Pessoas que visitam o canal e assistem aos nossos vídeos e deixam seus comentários. Isso é muito importante para nós. Esse feedback realmente é muito importante para nós e cada vez mais nos incentiva a continuar prestando esse serviço de forma inteiramente gratuita. Muito bem, assim sendo, nesta videoaula abordaremos como primeiro tema da área de conhecimento Gestão da Sustentabilidade do Promoqual Vida, exatamente a sustentabilidade. Cada vez mais nós somos cobrados pela sociedade em geral por nossas ações e seus desdobramentos no dia a dia, nos locais em que vivemos, seja em nossa casa, no nosso trabalho ou em qualquer lugar em que estejamos interagindo. Por exemplo, num cinema, num restaurante, numa lanchonete, num parque, na praia. A ideia básica da sustentabilidade é que cada um de nós viva e utilize o que for necessário para isso, mas, logicamente, sem deixar de vista a sobrevivência das gerações que virão depois. Por isso, somos tão cobrados pelo impacto que nossas ações provocam ao meio ambiente. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, até que, meus amigos, não haja mais nada para impactar no meio ambiente. Esta videoaula tem por objetivo informar sobre a sustentabilidade. O que é, como surgiu e evoluiu e qual é o nosso papel
para que cada vez mais pessoas se interessem pelo assunto e ajudem na difusão e aplicação da sustentabilidade. Vamos juntos, então, entender como podemos ser mais sustentáveis em nosso dia a dia? Meus amigos, quantas vezes assistimos cenas que nos chocam e nos impelem a ter reações críticas em decorrência do comportamento de outras pessoas, que na maioria das vezes nem conhecemos. São ações como, por exemplo, comer um biscoito e jogar a embalagem no chão. Ver alguém na praia usufruindo de toda aquela maravilha e quando chega o momento dessa pessoa ir embora, constatar que todo o seu lixo ficou espalhado na areia, mesmo existindo uma lixeira a cerca de 10 metros de distância. O pior de tudo é que muitas vezes deixam garrafas de vidro que podem se quebrar e provocar ferimentos graves em qualquer um, mas principalmente em crianças. Ficamos tão indignados que às vezes não resistimos e cobramos do poluidor para que ele pegue seu lixo e ponha na lixeira. Nessa realidade, nos defrontamos às vezes com cenas dantescas, como a que presenciei na praia na semana passada. 3 mulheres com uma criança de cerca de 3 anos estavam na areia. A criança brincava um pouco mais à frente, perto da água. Num dado momento, a criança comeu um pequeno chocolate e jogou o papel na areia. Naquele momento, por ali vinha outra mulher correndo na areia, com um cachorro enorme, que também corria, mas não ao lado da mulher, e sim na sua frente, a cerca de mais ou menos 10 metros. A mulher do cachorro, ao assistir à cena, foi até a criança e de forma incisiva chamou a sua atenção. Sua porca, jogue o papel na lixeira. Onde está a sua mãe que não te dá educação? Uma das outras mulheres que estavam um pouco atrás e não tinham visto a criança jogar o papel na areia, indignada retrucou em alto e bom tom: porca é você, sua vaca, que deixa esse cachorro correndo na frente, que pode morder qualquer pessoa. Além disso, mija e caga na praia o tempo todo. A mulher do cachorro imediatamente saiu de perto da criança e, sem olhar para trás, continuou correndo atrás do seu cachorro, talvez para encurtar a discussão. Logo a seguir, uns 50 metros à frente, o cachorro
enorme, parou de correr e fez xixi e cocô na areia, fazendo com que a mulher tivesse que parar de correr para recolher a sujeira do seu cachorro. Nesse momento, as outras mulheres que estavam com a criança, que viram a cena, imediatamente começaram a gritar: porca, leva o cachorro para sujar a tua casa. Bem, a partir daí, imaginem, muitos xingamentos ocorreram de ambos os lados. Então, não vou comentar. Delego a vocês a refletirem e tirarem suas próprias conclusões sobre esse acontecimento. Antigamente, frases tais como: se eu não gerar lixo, o lixeiro vai perder o seu emprego, não cabem mais e, graças a Deus, não são mais usadas. Por outro lado, muitos falsos ambientalistas estão sempre preocupados em criticar as ações dos outros, mas nunca olham para seus próprios umbigos porque acreditam que suas ações são sempre corretas ou, o que é pior, politicamente corretas. Politicamente corretas. A grande dificuldade é que nem sempre as ações poluidoras são transparentes assim. E você mesmo, que acabou de criticar aquele usuário da praia, pode praticar ações cujos desdobramentos impactem violentamente o meio ambiente. Esse assunto, a poluição e suas consequências, são muito amplos e serão necessárias muitas videoaulas para esgotá-lo. Bem, voltando para a sustentabilidade, cabe destacar que ela não se refere somente a questões ambientais. A preservação ambiental é somente uma das suas 3 partes. Podemos dizer que a prática da sustentabilidade é fundamental e indispensável para a manutenção da raça humana, para a manutenção da nossa raça. A população mundial aumenta cada vez mais. Em 2022, a ONU estimou que já existiam cerca de 8 bilhões de pessoas habitando todo o mundo. É importante destacar que o aumento desse número é progressivo. Para se ter uma ideia, em 1800 o mundo alcançou 1 bilhão de habitantes. Em 1800. Em 1930 já éramos 2 bilhões de habitantes. Em 1960 chegou a 3 bilhões de habitantes. Dá para se avaliar o aumento na velocidade de crescimento no ano de 2022. Em 60 anos, aumentou de 3 bilhões de 1960 para 8 bilhões de criaturas. Naturalmente, houve também um aumento na expectativa de vida das pessoas,
em face às melhorias, principalmente no sistema de saúde. Seja como for, cada vez mais pessoas precisam água para beber, alimentos para serem alimentadas, ter casas para morar, ter trabalho para ganhar seu sustento e sobreviver. Enfim. Assim sendo, pensando em nossos filhos, netos, bisnetos, etc., urge modificar muitos dos nossos hábitos, para eles, quando vierem, tenham também a oportunidade de viver e sobreviver num mundo o mais adequado possível. Nós brasileiros, por exemplo, temos o péssimo hábito de desperdiçar alimentos. Falamos tanto em fome, mas desperdiçamos alimentos. Estima-se que jogamos fora, por ano, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos. Sim, 26 milhões de toneladas de alimentos no lixo. Estima-se também que esse número, esses 26 milhões, poderia alimentar cerca de 11 milhões de pessoas no mundo. Esse número é assustador, não é mesmo? E assusta mais ainda se considerarmos que nós somos o 10º, sim, o 10º no ranking mundial de desperdício de alimento. 26 bilhões de toneladas de alimentos jogadas no lixo. E somos o 10º. Esse aspecto ruim pode ser justificado pelo fato de termos abundância na produção de alimentos e talvez também por nunca ter enfrentado uma crise de falta, por exemplo, como ocorreu em outros países em tempos de guerra. Claro que explica, mas não justifica. Muito bem, dito isso, vamos agora definir sustentabilidade. A sustentabilidade define ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais do homem sem que o futuro das próximas gerações seja comprometido. O desenvolvimento sustentável é fundamentado em 3 pilares básicos: o ambiental, o econômico e o social. Pense num tamborete. Ele tem 3 pernas. Se uma das suas pernas quebrar, o tamborete perde a estabilidade e cai. É isso mesmo que acontece com a sustentabilidade. Se um dos 3 pilares se rompe, a construção da sustentabilidade é desfeita. O conceito de sustentabilidade, conforme expresso no relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU, em 1987, esse relatório, chamado de Brundtland,
também é conhecido como relatório Nosso Futuro Comum. É um dos principais marcos no surgimento e desenvolvimento da sustentabilidade. O relatório foi assim chamado em referência à presidente da comissão que desenvolveu esse estudo, a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, médica muito atuante nas questões relacionadas com o meio ambiente e desenvolvimento humano. A comissão foi instalada em 1983, mas o relatório somente foi concluído em 1987. Vamos então ao conceito definido em 1987. A satisfação das necessidades da geração atual sem comprometer a possibilidade que as futuras gerações satisfaçam as suas necessidades. Simples assim. Lembram daquela expressão célebre? Os meus direitos terminam onde começam os dos outros. Nunca esses valores foram tão desconsiderados como nos nossos dias. Chato, né? Muito bem. Precisamos então entender o que quer dizer cada um dos 3 pilares da sustentabilidade. Primeiro pilar, pilar social, compreende o impacto das atividades desenvolvidas em um processo produtivo para as pessoas que de alguma forma sejam afetadas positivamente ou negativamente por essas atividades. Essas pessoas podem ser funcionários, vizinhos, residentes nas cercanias da empresa ou do empreendimento, moradores de cidade cuja qualidade de vida possa ser afetada pelas atividades e produtos da empresa ou daquele empreendimento. O impacto da implantação de uma empresa ou empreendimento em um determinado ambiente não necessariamente tem que ser negativo. Ele pode ser positivo, como, por exemplo, quando são gerados empregos para a população residente nas cercanias da empresa. Geração de fluxo econômico no local de funcionamento, que traga melhorias locais na infraestrutura, possibilite promover investimentos em educação, habitação, segurança, saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas localizadas naquela área de influência. Segundo pilar, pilar econômico. Compreende o impacto, contribuição das atividades desenvolvidas em um processo produtivo para a consolidação e perenização do negócio da empresa que o produz. Deve gerar resultados capazes de, a médio e a longo prazo, promover o retorno dos investimentos das partes interessadas. Que partes interessadas? As partes interessadas que colocaram o capital naquela indústria, naquela empresa, naquele empreendimento. Para que um negócio possa ser considerado sustentável do ponto de vista econômico, este deve ser capaz de gerar uma competitividade justa no mercado, naquele mercado em que ele vai atuar, em que é distribuído, naturalmente, estabelecendo uma relação saudável
com os demais concorrentes. Finalmente, o pilar que é mais conhecido de nós, o pilar ambiental, que completa o terceiro pilar da sustentabilidade. Compreende o impacto das atividades desenvolvidas de um processo produtivo no meio ambiente. No meio ambiente em que está implantada e na área de influência das ações produtivas requeridas para produzir aquele determinado item. Por exemplo, o impacto de uma atividade produtiva ao meio ambiente pode promover o esgotamento dos recursos naturais, a geração de resíduos sólidos e líquidos em demasia, a emissão de particulados e gases que afetem o equilíbrio do meio ambiente. Atualmente, as empresas têm implantado medidas compensatórias para atenuar seus impactos ambientais ao meio ambiente, como, por exemplo, efetuar o plantio de árvores para compensar a emissão de dióxido de carbono ou promover a reciclagem dos resíduos gerados. Naturalmente, estas medidas não são plenamente mitigadoras. Ações ambientalmente sustentáveis envolvem a identificação de aspectos ambientais, a classificação dos impactos ambientais e o desenvolvimento de mudanças processuais que possam eliminar ou reduzir os riscos ambientais de uma atividade. O crescente aumento populacional do Brasil e do mundo e, consequentemente, o aumento da demanda em geral para atender às necessidades dessa população faz com que cada vez mais sejam extraídos recursos naturais e sejam processadas transformações nesses mesmos recursos naturais extraídos e gerados produtos e serviços em função dessas necessidades. Isso é o que movimenta a economia no mundo e faz com que as pessoas sejam contratadas para produzir estas extrações e também as transformações e, assim, prover suas necessidades pessoais e das suas famílias. A economia não pode parar. É a famosa lei da oferta e da procura. As pessoas precisam de habitações, de estradas, de escolas, hospitais, clubes, precisam de saneamento, de água, etc, etc. E tudo mais que nós, eu, você, precisamos para viver. Dessa forma, não podemos nos deixar levar por aqueles pensamentos ortodoxos em relação, notadamente em relação ao meio ambiente. Nossas ações podem e devem ser conscientes, mas o politicamente correto, tão louvado ultimamente, não cabe aqui. Muito bem. Muitas pessoas falam
muito mal do nosso Brasil, sim, do nosso Brasil, e condenam tudo o que aqui é feito. A agricultura, a pecuária, a geração de energia, a construção civil. Infelizmente, são pessoas que ou desconhecem a realidade brasileira ou são mal intencionadas, com narrativas que dão audiência e servem para que a sua popularidade aumente. Elas não sabem nada. Não vou falar mal de outras nações ou pessoas. Na verdade, poderia. É exatamente o que eles fazem. Nos condenam, criticam tudo que é feito no Brasil, mas não olham para a realidade de cada um. O que foram, o que fizeram e o que fazem ainda, sempre que alguma dificuldade surge pela frente. Ao invés disso, vou mostrar alguns números para exemplificar que por aqui, no nosso Brasil, tem muita coisa boa. A área total ocupada pelo Brasil, o nosso território, é de 851 bilhões de hectares. É coisa à beça. Ou seja, para permitir uma visão mais prática desses cerca de 851 milhões, pensem em 851 milhões de campos de futebol. Isso é o nosso Brasil, aproximadamente. Pois bem, muito se fala que a nossa agricultura e pecuária estão destruindo a Amazônia. Vocês têm ideia quanto dos 851 milhões de hectares são preservados? Cerca de 565 milhões de hectares são áreas preservadas no Brasil, o que representa 66% da nossa área total, desses 851 milhões de hectares. Meus amigos, somos o campeão em preservação no mundo. Vocês sabiam disso? Sabe qual é a média de preservação dos demais países, desses que tanto falam do Brasil? Somente 15%. Pouquinho, né? Vamos ver algumas peculiaridades nossas. A nossa pecuária é considerada maldita pelos críticos, porque os pastos invadem áreas de florestas e destroem tudo por onde passa. Esses críticos que não abrem mão de comer os seus bifes, os seus churrascos, mas criticam a nossa pecuária. Nossa pecuária vem num esforço crescente privilegiando a produção sustentável. E nesse aspecto, para se ter uma ideia, a pecuária ocupa somente 20% do território brasileiro. Ou seja,
cerca de 170 milhões de hectares. Hoje, nós já somos o segundo maior produtor de carne bovina no mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que é o primeiro. Estima-se que a cada 4 bifes consumidos no mundo, um é brasileiro. Poderoso isso, não é mesmo? Quer saber mais? Em 2020, a carne bovina gerou para o Brasil uma receita, uma pequena bagatela de 8,6 bilhões de dólares, cerca de 44 bilhões de reais, considerando o câmbio lá de 2020. 8,6 bilhões de dólares. Isso oferece uma receita de 5 bilhões de reais a cada hora de produção. Meus amigos, a cada hora de produção da pecuária, a receita que nós trazemos para o Brasil são 5 bilhões de reais. Isso é o pilar da economia, da sustentabilidade. Pense no tamanho da cadeia produtiva e de todos os segmentos que se beneficiam dessa produtividade de 5 bilhões de reais a cada hora de produção. Muito bem, vamos ver agora a sustentabilidade nos pilares social e ambiental. Já falei do econômico, né? Demonstrou muito bem o pilar econômico, a produtividade da área pecuária. Vou enumerar alguns aspectos, algumas peculiaridades para o pilar social e ambiental. Recuperação de área de pastagens devastadas pela produção da pecuária. Obviamente que as áreas em que há o pasto, elas ficam devastadas. Na COP15, que ocorreu em 2009, dezembro de 2009, realizada em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir a emissão de gases estufas, não só o Brasil, outros países também, mas estou falando do Brasil, se comprometendo para até 2020 gerar uma redução da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Dentro dessa redução, nesse cotejo, se encontrava a recuperação de áreas de pastagem devastadas e o compromisso assumido era, no prazo de 10 anos, a partir de dezembro de 2009, o Brasil recuperaria 15 milhões de hectares de áreas devastadas pela pastagem do gado. Muito bem. O Brasil atendeu a meta estabelecida e, no lugar dos 15, recuperou 27 milhões de hectares. Ponto para o Brasil. Para a recuperação, são usadas alternativas tecnológicas, como resultados disponibilizam as áreas recuperadas com vegetação, florestas, o plantio, enfim. As áreas ficam plenamente recuperadas para serem
reutilizadas para qualquer outra atividade que interesse ao ser humano. Outras peculiaridades: melhoria da sanidade e saúde do animal, a forma de tratamento, a alimentação, etc. Tudo isso traz essa melhoria. Avanços na genética animal, nutrição suplementar animal. Também o Brasil desenvolve muitas pesquisas e tudo isso vai avançando concomitantemente com toda essa produção, porque senão nós não conseguiríamos produzir em 4 bifes, 1 bife no mundo. Sistema de rotação de pastagens para reduzir a devastação. Sistema de produção mais sustentáveis, com alimentação e tudo mais que é utilizado. Então, tudo isso são exemplos de resultados de estudos, de pesquisas desenvolvidas pelo Brasil, que é o país mais avançado na produção da área pecuária. Infelizmente, não podemos nos alongar mais por conta do tempo disponível para esse vídeo, mas ficam os tópicos elencados que permitem às pessoas que tiverem interesse em se aprofundar mais pesquisar pelos temas que eu coloquei para vocês nas peculiaridades. Do ponto de vista social, cerca de 32% das 1,79 milhões de pessoas empregadas no agronegócio aqui no Brasil atuam na pecuária. Ou seja, cerca de 500 mil de pessoas atuam diretamente na pecuária. Além da grande quantidade de pessoas empregadas direta ou indiretamente, o setor arrecada em impostos para o governo cerca de 84 bilhões de reais. Coisa pouca, né? Para encerrar o papo sobre bois e vacas, que eu já me estendi demais, estes são ainda muito criticados por conta do pum e do arroto do boi e da vaca. Vocês já devem ter escutado falar disso. O pum e o arroto do boi e da vaca geram o gás metano, que aumenta o efeito estufa e, consequentemente, o aumento do aquecimento na Terra. Conforme os especialistas, do setor de pecuária, a geração do gás metano se dá por causa do processo digestivo normal dos bovinos. A dieta ingerida é fermentada no estômago do animal por um processo sem a presença de oxigênio, da mesma forma que ocorre nos demais animais, formando o gás metano, que é então liberado para a atmosfera. Explicam a quantidade de gás expelida nos arrotos sendo muito maior do que aquela expelida no pum dos bovinos. Também neste particular, para reduzir a geração de emissão do gás metano, estão sendo aplicadas técnicas na agropecuária brasileira, como, por exemplo, a melhoria na sanidade e saúde animal, que eu já citei anteriormente. A qualidade da dieta do animal e a redução da permanência dos mesmos no pasto.
dentre outras medidas. Infelizmente não podemos nos alongar, mas é interessante vocês pesquisarem sobre o assunto, para a gente saber do que estamos efetivamente falando. Bem, falei isso tudo sobre a carne bovina e posso falar à vontade, porque não sou um aficionado por carne. Mesmo não sendo totalmente vegano, não é o tipo de alimento que eu priorizo ou tenho ansiedade. Precisamos entender também que o consumo de carne pelo homem é ancestral. O homem se desenvolveu comendo carne e assim o consumo no mundo cada vez aumenta mais. Muito bem, falamos já bastante sobre a produção bovina. Vamos agora falar um pouco da importância da água para o ser humano. Viram quantas coisas a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho e de todas aquelas pessoas da nossa área de influência em relação à sustentabilidade? Escreva para nós. Cite aí exemplos de coisas que você já fez na sua casa, no seu trabalho, e que certamente essas coisas estão contribuindo para mitigar os efeitos e os impactos e melhorar a sustentabilidade da nossa vida. Muito bem. Concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta, emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal, acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.